Pessoal, tudo bem? Me chamo Edward Miranda e seja muito bem-vindo ao Sem Economic Case, aqui onde você vai aprender economia de forma leve e até um pouco descontraída de vez em quando. Esse é um vídeo no qual eu faço um resumo das principais notícias econômicas ao redor do mundo, aquelas notícias que vão afetar diretamente os seus investimentos, a sua vida, o seu trabalho, de repente até mesmo o seu negócio. Para iniciar, vamos aqui na nossa primeira notícia. Essa notícia é especificamente por conta da semana retrasada, no caso, né? Que houve um plano de fechamento de agências do Banco do Brasil e o presidente não gostou muito, ele estava falando até, ou falaram, né, surgiu boatos de que ele ia demitir o então presidente do Banco do Brasil por conta desse fechamento de agência, porque a gente sabe, é, hoje quase ninguém vai mais em agência. Com a questão de pandemia, com pessoas que geralmente iam à agência, que são as pessoas mais velhas, elas sendo do grupo de risco, acabam ficando mais em casa. Com isso, muitas delas acabaram tendo que aprender a mexer em aplicativos no seu smartphone ou no celular do filho, por exemplo. Então, esse processo acelerou e muito a questão de fechamento de agências físicas. Então, acaba sendo um processo natural, é até bem normal ter esse fechamento, porém, a gente sabe que o serviço público contém um lobby muito grande, então, cidades que iam perder agências, com certeza, foi passando esse tipo de pressão, até que chegou no presidente ele não gostou muito. A boa notícia é que, por conta das críticas que vinha sofrendo o presidente, ele acabou mantendo, a reestruturação vai continuar, e por enquanto o presidente do Banco Central se mantém lá. A segunda notícia é uma notícia mais política do que econômica, porém isso importa bastante para o cenário econômico brasileiro. Aqui algumas pessoas já vêm com a questão do impeachment do Bolsonaro. Independente se vai ser ou não, esse tema tem sido aquecido demais nas redes sociais, principalmente. Isso, se pegar, pode acontecer de sofrer um processo de impeachment. A gente sabe, quem lembra do processo da presidente Dilma, é um processo bem longo, bem trabalhoso, os mercados sofrem demais com esse tipo de processo por conta da incerteza, então é muito complicado isso. Pelo Congresso, acho bem improvável que esse impeachment aconteça, porque o Maia já falou que ele não ia protocolar o processo de impeachment, somente na próxima presidência do Congresso, que há fortes indícios que vai ser o Lira, que é um apoiado pelo governo. Então, acho bem improvável que esse tipo de impeachment surja através do Congresso, mas existem meios legais, enfim. Isso é só para a gente ficar de olho. A terceira notícia, que foi durante a semana, a primeira reunião do Copom desse ano, eles decidiram manter a taxa Selic em 2%, uma taxa Selic que já está bem fora do patamar natural para a economia brasileira. Porém, é interessante que eles, durante o relatório que eles fazem da reunião do Copom, eles colocaram lá que eles já estão olhando a questão do enfrentamento com a pandemia e a questão de inflação com mais cuidado. Isso é algo interessante que eles podem sinalizar que logo mais à frente podem aumentar os juros, a taxa de juros natural, para conter essa inflação. Isso é muito importante no momento em que essa reunião foi declarada, os juros futuros já começaram a subir, até por uma questão de que sabe que a nossa moeda não tem condição de ficar nessa taxa de juros, de acordo com o nosso fiscal, que está bem comprometido, a nossa confiança, a taxa de câmbio está muito fora do lugar, então, inevitavelmente, essa taxa de juros vai subir muito provavelmente até antes do segundo semestre do ano de 2021. Uma notícia agora mais questão de mundo. Essa semana o presidente Biden ele tomou posse da presidência dos Estados Unidos e ele voltou a falar daquele pacote de enfrentamento ao Covid, 1,9 trilhões, sendo 1 trilhão diretamente na mão dos americanos. Vai ser US$ 2.000 por família. A gente sabe que esse processo é bem complicado porque inevitavelmente gera inflação, os recursos são escassos, você joga mais dinheiro na economia, inevitavelmente os preços vão subir e vai acabar distorcendo toda uma economia. Talvez os Estados Unidos não sofram tanto porque o dólar ele tem uma abrangência mundial, então mesmo que suba um pouco os preços, talvez não suba tanto, mas é algo para a gente ficar com um olhar bastante cuidadoso, porque é só mais uma vez tentando fazer o que sempre fazem e sempre dá errado. Uma outra notícia diretamente ligada ao Biden também, que a futura secretária do Tesouro, que já foi presidente do Banco Central, ela, lá por meados de 2014 mais ou menos, ela sugeria que o Banco Central americano, o Fed,
pudesse comprar ações de empresas para que pudesse segurar o mercado. Ela foi indicada para o Tesouro e na semana passada, numa entrevista, ela tinha aumentado bastante o tom contra o Bitcoin, né? Ela tinha falado sobre uma moeda de tráfico de drogas, de crimes ilícitos, e depois, numa outra entrevista com o Senado americano, ela mudou um pouco o tom, falou que é muito bom para a modernização do mercado financeiro. Então, é outra coisa para quem gosta de criptomoedas ficar bem atento, porque provavelmente algum tipo de restrição ou regulação pode vir para esse mercado. E por último, uma notícia diretamente do Bitcoin, do portal Bitcoin aqui, tem muita gente falando sobre o preço do Bitcoin está sendo manipulado, do Bitcoin ser uma bolha, isso já é algo um tanto normal, mas principalmente relacionado à Tether. O que é a Tether? Ela é uma empresa que fornece uma stablecoin. O que seria isso? Uma stablecoin, ela é uma moeda lastreada em alguma outra moeda. Por exemplo, a Tether, ela é lastreada em dólar. Então, toda vez que a empresa Tether Limited, ela fornece ou cria uma moeda digital da Tether, ela precisa colocar $1 dentro da sua conta para ter esse lastro. E a Tether é uma moeda é uma stablecoin muito utilizada para a compra de Bitcoin. As pessoas geralmente não colocam dólar direto para Bitcoin. As pessoas colocam dólar para Tether, de Tether para Bitcoin. Então, existe uma correlação muito forte do aumento da quantidade de Tether com o aumento do preço do Bitcoin. E o grande problema é que a Tether Limit, os sócios delas fazem parte também de uma corretora de criptoativos que não sofre nenhum tipo de auditoria. Então, existem muitas dúvidas sobre se eles não estão inflando essa quantidade de Tether que, na verdade, não tem tanto dólar assim. Só que a questão é, de fato, esse preço pode estar influenciado pelo Tether, sim, não é nenhum problema. E se for descoberto qualquer tipo de fraude, pode ser que o preço do Bitcoin volte a cair por um tempo, sim. Porém, o fundamento do Bitcoin se mantém. A quantidade de Bitcoin se mantém a mesma sem poder inflar essa quantidade. Isso que dá a grande estabilidade do Bitcoin. Então, no longo prazo, esse tipo de polêmica não faz muita diferença. Já que estamos falando de polêmica, é só interessante citar também que a Libra, que era uma tentativa de criptomoeda digital do Facebook, fracassou. A ideia era criar uma moeda digital lastreada em uma cesta de moedas, dólar, euro, iene. Então, fracassou porque os bancos centrais ao redor do mundo acenderam um sinal de alerta. O Facebook ele tem 2 bilhões de usuários. Uma moeda baseada em uma cesta de outras moedas poderia fazer com que a população migrasse o seu dinheiro, a sua movimentação para essa criptomoeda, principalmente países que tem uma moeda fraca. O Brasil, a Argentina, a Venezuela. Imagina só, em vez de você guardar real, você usa tudo através de uma moeda que é lastreada em dólar e euro, por exemplo. Então, isso vai mudar. Os reguladores não deixaram que avançasse e eles mudaram o projeto para um projeto chamado GIN, agora, que é fazer com que haja o GIN nos Estados Unidos, que é o GIN lastreado em dólar, o GIN na Europa, que é o GIN lastreado no euro, o GIN no Brasil, que é o GIN lastreado no real. Essa é a ideia, é bem menos ousado esse plano e provavelmente esse plano agora deve passar. E essas são as principais notícias da semana. Se você gostou, compartilha com seu amigo, dá um like aí se você está assistindo pelo YouTube, se você está assistindo pelo IGTV também, me segue aí nas redes sociais ou vai lá no YouTube se inscrever. Comenta aí abaixo se tem alguma notícia que acabou faltando, que você acha que é interessante. E nos vemos na próxima semana com mais um resumo semanal. Olá, pessoal!